Eu estou ouvindo você. Ah, Agora que eu bom. estou... Eu também estou te ouvindo, Pedro. Que bom que Então tá você bom. conseguiu entrar aí, viu? Que bom que você conseguiu, né? Tudo bem. Faz parte, faz parte. Como diz um amigo meu, faz parte do cenário. Né? Então, eu estava falando aqui, Pedro, da falta de participação, de interesse das pessoas no que se diz, que a gente chama de político, no que é público, né? Então, a gente sabe que parece que existe um movimento, parece não, existe um movimento, um interesse internacional em todos os lugares, que as pessoas não se interessem mesmo, né? Quanto mais a gente for massa de manobra, quanto mais a gente for o gadão, melhor para quem quer continuar tocando o poder, não é isso ou não? Olha, eu quero dizer uma coisa, eu até com todo respeito. Essa talvez seja a frase que eu mais tenho ouvido desde os últimos 40 e tantos anos que eu vejo o início de uma campanha eleitoral, como nós estamos vendo agora, é essa frase: as pessoas não se interessam por política, estão desinteressadas das eleições. Isso é o que eu mais ouço. Agora, cada vez mais, eu me convenço do contrário. As pessoas estão interessadíssimas na política, estão procurando se informar, olha, de maneira assim, que eu acho espantoso que continue essa ideia de que as pessoas não se interessam por política, né? Então, essa é uma premissa que eu não compartilho dela. Eu acho que o cidadão brasileiro, o cidadão médio, comum, as pessoas de diferentes classes sociais estão antenadas nos assuntos da política. Eu tive, ao longo da minha experiência de pesquisador na política, de acompanhamento da vida pública, vários instantes em que, mais do que interesse, eu vi assim, momentos de verdadeiro engajamento na política. Eu vi situações em que os partidos políticos foram fundados de maneira assim, até, vamos dizer assim, animadora, no sentido de entusiasmo, né? E vi que as pessoas também julgam, criticam, ficam indignadas com a política. Ora, por que você acha que a pessoa fica indignada com a política? Porque ela está muito bem informada das mazelas que há na política. Ela pode se decepcionar, isso é verdade. Agora, elas estão cada vez mais informadas. E há níveis de participação que às vezes a gente não percebe. O sentido crítico das pessoas em relação aos líderes políticos, aos partidos políticos, as formas com que os governantes decidem o salário, decidem os impostos, decidem a organização das instituições. Nós temos muitos canais que informam as pessoas. E as pessoas, na medida do possível, se engajam ou não, se interessam ou não, até mesmo porque a política é apenas um aspecto, uma das dimensões que chama a nossa atenção. Ao mesmo tempo em que nós nos interessamos e participamos da política, nós também temos que trabalhar para viver, temos que andar de ônibus, temos que ir à feira, ir à fila do supermercado, né? Temos que levar o filho ao médico, preocupar com o aluguel, né? Preocupar com as prestações. Então, a política é um componente a mais da nossa vida. Eu acho que no caso brasileiro, na experiência que eu tenho vivido nessas 2, 3 últimas décadas, é de uma participação crescente, é de um interesse crescente na política. Oh, que bom que o senhor tem essa visão, porque o senhor é um especialista, o senhor estuda isso e está trabalhando, que bom que o senhor tem essa visão, né? E realmente pode ser que, e eu acredito nisso que o senhor está falando, no sentido que está tendo um aumento desse interesse, isso eu também concordo com o senhor. Mas a gente for ver assim, percentualmente, eu, pelo menos na minha percepção, né, posso estar enganado, de que ainda alguns interessam para poder falar mal, para reclamar, mas assim, quem é que sentou e leu um plano de governo? Quem é que foi atrás dele para descobrir ver o que Não, calma lá. Aí agora você já está mudando de assunto. Nós estávamos falando de interesse por política. Agora você está falando já da pessoa refinar esse interesse em ler planos de governo. Aí já é outro nível, é outro assunto. Porque o nosso assunto hoje, professor, é assim, Veja bem, do voto ponto de vista consciente. percentual, nós estamos apenas iniciando uma campanha eleitoral e já temos mais de 70% dos eleitores declarando que já tem a escolha de um candidato.
Isso não é pouco, não. Eu já vi outras eleições em que, nessa época, antes de começar a campanha no rádio e na TV, havia mais de quase 70% de pessoas que nem sabiam quem eram os candidatos. Agora, nesta, as pessoas já sabem. E mais do que isso, as pessoas já têm uma ideia formada desses candidatos, do que eles fizeram no passado recente. As pessoas já experimentaram votar em alguns desses candidatos. Alguns elas aprovaram, com outros elas já se decepcionaram. Então, quer dizer, significa o quê? As pessoas estão ligadas, no mínimo estão ligadas com a política, né? Você está falando aí no âmbito presidencial, né? Saber em quem vai votar, no né? âmbito presidencial. Mas aí a gente está falando no geral, né? Porque hoje está muito polarizado mesmo, e realmente quem vota num candidato, quem vota no outro, está mais ou menos estabelecido a nível presidencial, sim, né? Mas como é que o senhor vê, assim, o que é um voto consciente para o senhor, professor? Olha, essa palavra consciente, ela traz um juízo de valor, ela traz uma carga valorativa, uma carga moral, né? Que ela depende muito do que eu vou pensar que uma pessoa é consciente, dependendo do modo como ela se comporta, do modo como ela justifica uma escolha, tá bom. Mas aí eu vou colocar os critérios e valores daquela pessoa para fazer a sua escolha, eu vou colocar ela no crivo dos meus valores. Uhum. Então, eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu prefiro muito dizer o que da pessoa que se informa da política, da pessoa que se mantém informada. E eu vou até mais. Durante as eleições, as pessoas que vão atrás das informações políticas. Vamos dar um exemplo singelo, bastante singelo. Na última segunda-feira à noite, foi noticiado que o candidato Bolsonaro daria uma entrevista no Jornal Nacional. O que aconteceu? Aconteceu que, do ponto de vista de aferição de audiência, foi a maior audiência do Jornal Nacional nesse ano. O que significa isso? Que as pessoas foram atrás de assistir o Jornal Nacional. Para quê? Para buscar uma informação política, do campo político, de um personagem político. E, a partir daí, as pesquisas depois, né, de terça e quarta-feira, que é hoje, já dizem a repercussão dessa entrevista, ou seja, o cidadão comum já está tirando uma ideia daquilo que foi dito na segunda-feira à noite. Ele já emite uma opinião ou contra ou a favor, se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda, se achou evasivo, se achou que o sujeito fugiu das perguntas, etc. Então, ele forma também uma opinião. Agora, hoje está complicado também a história da onde buscar informações, né, professor? Parece que a gente está vivendo um mundo de fake news e de falta de isenção de meios de comunicação, muita mentira. Mais complexidade. A peneira, para quem vai buscar informação, tem que ter a peneira fina, né? Olha bem, lá na República Velha, a fonte de informação política era aquilo que o dono da fazenda, o chefe municipal, né, o coronel, contava, ou aquilo que o padre contava. Essa era a fonte de informação. Nos anos 30 e 40, a fonte de informação era o rádio. Depois dele veio a televisão, que nem significou que o rádio sumiu. O rádio continuou importante. Estamos aqui na rádio. O diálogo com as lideranças políticas continuou importante também. Agora, hoje nós temos o diálogo com as lideranças, o diálogo com as comunidades da vizinhança, né? Nós temos um cidadão que tem um nível médio de escolaridade acima de 9 anos de escolaridade, e uma boa parte disso até com acima de 15 anos de escolaridade. Então, nós temos a televisão e nós temos ainda esses meios, essas plataformas propiciadas pela internet, que são cada vez mais universalizadas. Agora, a questão, que eu não sei se a sua preocupação decorre daí, eu vou tentar interpretar, e me perdoe se eu estiver errado, né? A gente, quando se preocupa muito com isso, a gente está preocupando o seguinte, é que alguém controla essas informações. E aí essas informações, elas já vêm, né? Peneiradas, enviesadas, elas já vêm direcionando a informação e a opinião que o eleitor vai formar. Então, sim, essa é uma preocupação. Daí que eu acho necessário que nas democracias haja um ponto importante que no Brasil nunca foi muito bem debatido, que é estabelecer um sistema de regulamentação democrática dos meios de comunicação, quaisquer que sejam eles.
Isso quando foi uma vez colocado em debate lá, no ano de 2005, 2006, foi um alvoroço. O Estado quer controlar, quer estabelecer censura. Não é nada disso. Todo direito político na democracia é regulamentado. Todo. Isso é do coração da democracia. Ou seja, a democracia significa que um poder social tem que se estabelecer sobre a ação dos poderes individuais. E a regulamentação pública é isso, né? É isso. Então, de que maneira combater fake news? O STF agora está tentando achar um meio aí, negociando com os congressistas, fazendo aí inquéritos para saber das violações, né? Desse problema de fake news e distribuir mensagens enganosas e difamatórias sobre as pessoas. Então, tem que regulamentar isso de alguma maneira. É o que é que no Brasil, eu acho que num prazo curto, o Brasil vai dar um passo muito bom, consensual, democraticamente construído no sentido dessa regulamentação. Precisa existir pelo menos alguma ordem, né? Uma organização nisso, né? Porque senão a gente realmente fica... Mínima que seja, né? Mínima que seja. Eu também penso assim. Você sabe que foi bom ter um papo aqui? Você sabe quem mais aprende nesse programa aqui, professor? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O que é isso? Eu faço o programa muito assim por coisas que eu realmente estou querendo aprender, acrescentar na minha vida, e quem estiver assistindo e acompanhando, acompanha junto. Porque realmente, às vezes, a gente vê uma foto, um retrato de um cenário num determinado momento, né? E às vezes esse cenário não está muito legal, mas se olhar para trás, você vai ver que esse cenário está melhor do que estava mais atrás. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Isso é típico, isso não é só você, não é apenas eu também, né? Ou algum de nossos ouvintes aí agora. É típico do comportamento humano a gente pegar uma determinada informação, processá-la na nossa mente e fazer dela o retrato da verdade. É isso que a filosofia chama de absolutizar uma informação ou absolutizar um valor político. Esse é o grande perigo, esse é o grande erro, né? Com isso, quando a gente faz isso, e nós fazemos muito, você tem razão, né? A gente deixa de perceber o movimento das coisas, que as coisas se alteram e que, diferente daquelas, existem a relatividade das coisas. Outras pessoas percebem o mesmo objeto, a mesma informação, de maneira diferente daquela maneira que eu percebi. Então, é daí que a gente cria essa interação, essa troca, o diálogo, né? O diálogo é democrático. O debate sobre as diferentes percepções do mundo político é democrático. Isso é maravilhoso, porque a gente poder ter... Você imagina se fosse todo mundo com a mesma perspectiva, é muito sem graça, né? Terrível. Bonito. Estou vendo que você está com a camisa. Essa camisa de quem é essa camisa aí? Essa é de um time de futebol da Hungria, aonde jogou o Puskás, camisa 10 da Hungria. Olha só. Eu ganhei de presente de um amigo pesquisador, professor brasileiro que está estudando lá e mandou para mim. Ah, bom. Por exemplo, aí me lembra rubro-negro, né? Então hoje tem jogo Flamengo e São Paulo, né? Não sei se é rubro-negro, não é? Mas assim, tem quem torce para o São Paulo, quem torce para o Flamengo. Isso, se fosse todo mundo... alguma vontadezinha de ser rubro-negro, mas não dá o passo adiante. O tipo não teria graça se fosse todo mundo São Paulo, se fosse todo mundo Flamengo, né? Não teria graça. Muito bom falar com o senhor, satisfação conhecê-lo. Gosto muito, tenho um grande amigo meu na UFG, que é o senhor Edivar. O Edivar é um grande amigo. Já teve Madureira, Brasil. Madureira está aí, um querido amigo. Mais alguma coisa em comum. Mais uma coisa em comum. Tem mais pessoas aí, muitas pessoas. Então, professor, muito grato aí pela sua contribuição. E aí, dentro de uma escada, vamos fazer assim, dentro daquela escada, degraus vamos dizer assim, de interesse, de participação das pessoas no mundo político, o senhor me ajudou a perceber que tem mais pessoas num degrauzinho mais para frente. Isso, para mim, é bom, e eu gosto disso. Eu sou a pessoa que trabalha, a gente não pode jogar toalha. Por mais que esteja difícil, a gente tem que persistir para melhorar, para transformar. Só, hein? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão interessadas e informadas e criando opinião própria, e o duro é quando essas opiniões te contrariam. E aí é difícil. Aceitar as diferenças, isso é um desafio para todos nós, mas graças a Deus é um foco meu também nesse sentido. E espero que as pessoas
se manifestem mais, busquem mais informações e também que a gente aprenda, depois das eleições, a acompanhar, propor, né? E não ficar só esperando daqui 4 anos voltar de novo. Esse que é o meu desejo para mim mesmo e para quem estiver nos ouvindo. Professor, nosso tempo está encerrando aqui. Muito grato pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, viu? E até uma próxima deixo um grande abraço aí para você, para todos aí da produção. Peça desculpa a eles por mim aí, em meu nome, né? Porque houve um probleminha aí no início, na hora da conexão, né? Mas estamos sempre à disposição, gostando muito de conversar com vocês. E vamos aprendendo. Da próxima vez, já fazemos melhor. Tá bom? Satisfação. Então, esse foi o nosso Melhor de hoje. Se vocês gostaram, procurem mais informações, procurem saber melhor como vocês vão votar, qual partido, porque não é só na pessoa, tem que examinar também a sigla, isso é importante também, e que a gente possa caminhar cada vez melhores. Nós estaremos aí nos links no YouTube, pode nos curtir também no Instagram, no Estevão Daltro, ou o programa Nosso Melhor, e que a gente possa seguir cada vez mais bem informado, cada vez mais consciente, que eu gosto da palavra consciente, apesar que o professor entendi a colocação dele, mas mais consciente de quem a gente é mesmo, quais são nossos valores, para nós mesmos, não julgando o outro, mas nós mesmos, que a gente possa fazer um voto mais alinhado e coerente com o que a gente acredita. Até semana que vem. Você ouviu no Sistema Sagres, Nosso